Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente, também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, por que diz isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom, mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Vamos se assentando e rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora Aparecida, São Bento, São Francisco Xavier, rogai por nós. Boa noite. Essa noite seria o diácono André, mas houve um ocorrido que ele não conseguiu estar aqui, mas ele vai voltar, ele nos prometeu. Amém? Amém. Fala para quem está do seu lado: Deus vai falar com você essa noite. Não, pode ser melhor: Deus vai falar com você essa noite. Hoje a liturgia nos convida a levar os nossos olhos à Santíssima Virgem Maria através da Sagrada Escritura. Quando nós olhamos, quando se fala da Virgem Maria, nós nos prendemos simplesmente ali em São Lucas ou até mesmo em São João. Mas nós temos que compreender que a palavra, quando vem falar da Santíssima Virgem Maria, ela vem falar do modo figurado desde o Antigo Testamento para nós. Quando nós observamos mesmo lá do início dos tempos, em que Adão peca com Eva, e Deus ele fala para a serpente que viria uma mulher que iria pisar na cabeça dela, que teria ódio mortal entre as duas, não era para Eva que Deus estava direcionando a palavra, mas sim uma mulher que iria vir ainda. Então, quando nós pegamos a Sagrada Escritura e começamos a analisar de um modo pelo lado da Mariologia, nós podemos observar que algumas mulheres do Antigo Testamento, elas prefiguravam Nossa Senhora. Quando nós olhamos mesmo ali em Juízes capítulo 3, tem uma profetisa chamada Débora. Repete comigo: Débora. Débora é uma profetisa da casa do Senhor, lá no livro de Juízes, que vem depois de Josué. Quando o povo ganha a terra de Canaã, o povo vai passar por um momento de crise entre os sacerdotes. Então Deus, não havendo homens na face da terra que poderiam fazer aquilo que ele falava, Deus levanta essa profetisa chamada Débora. E Débora na Sagrada Escritura é chamada a mãe de Israel. Quando nós olhamos ela orando a Deus, pedindo para Deus livrar o povo de Israel do que estava para acontecer com o povo ali da Babilônia, nós olhamos Deus falar com essa mulher profundamente, de um modo especial. E Deus fala com ela: olha, minha filha, fala com o rei que eu vou entregar os inimigos na mão da casa de Israel. Então Débora dá a notícia ao rei. O rei olha para Débora e fala assim: olha, eu só vou se a senhora for comigo.
porque se a senhora não for, eu não vou, não tem porquê eu ir para o campo de batalha se a senhora não for comigo. E Débora fala: olha, eu vou, mas fique ciente, o povo de Israel, que Deus vai entregar os inimigos na mão de uma mulher. Então Débora, ela prefigura também a Virgem Maria nesse sentido mariológico. Quando nós olhamos para frente o livro de Judite também ela é da mesma forma de Débora. É uma mulher também que está diante do povo de Israel, que está sendo encurralado por causa do povo dos reis de Holofernes. O exército dele era grande. Então quando Holofernes, amando ali do rei da Babilônia, cerca o lugar onde o povo de Israel estão nas suas fortificações, eles não conseguem atacar o povo de Israel, mas o povo de Israel também não consegue sair dali de dentro. Alguns morrem de fome, morrem de sede. E Débora, olhando aquele contexto, ela é uma mulher viúva já há 7 anos, ela olha aquele contexto e não aceita aquilo que está acontecendo. Débora é uma mulher inconformada com o seu tempo. Então quando ela vê acontecendo, ela se cobre de cinza, se veste de pano de saco em humilhação a Deus, e ora a Deus e toma uma atitude que é se levantar e ir lá no acampamento inimigo para se infiltrar, para ganhar a batalha para o povo de Israel. Quem olha Judite de fora falava que ela não iria conseguir. Então Judite, ela sai e vai para o acampamento inimigo. Quando ela pisa no acampamento inimigo, os soldados, vendo a sua beleza que Deus a colocou, os soldados ficam inebriados com aquela beleza. Então ela consegue entrar no meio dos soldados e consegue conhecer Holofernes, que é um homem que estava prestes a matar o povo de Israel, o povo judeu. Então quando ela adentra ali ao acampamento de Holofernes, a palavra fala que ela consegue dar vinho para ele, e ele entra num sono profundo e ela arranca a cabeça de Holofernes, essa mulher do calibre da Virgem Maria. Então quando ela arranca a cabeça de Holofernes, ela volta para dentro do acampamento do povo de Israel, com a cabeça de Holofernes na mão. Ela fala: olha, Deus entregou a vitória nas nossas mãos, nas mãos de uma mulher. Então quando nós chegamos também no livro de Esté está 300 anos antes de Cristo aproximadamente, nós olhamos uma menina judia, uma menina órfã. O pai e a mãe morreu, mas criado por um homem chamado Mardoqueu. Mardoqueu é quem consegue colocar ela dentro do palácio. Mardoqueu, ele cuida das coisas do rei do lado de fora. Mardoqueu é um simples súdito, um servo do rei. Então quando o rei lança uma carta procurando uma outra rainha, porque a que estava com ele não queria saciar os desejos dele, o rei procura outras rainhas. Então a palavra fala que entre essas donzelas que foram escolhidas e levadas para o harém, e harém é onde elas ficavam ali recolhidas, elas ficavam 12 meses, e no meio dessas mulheres estava uma menina chamada Esté. Então Esté está no meio de 12 meses acompanhando, querendo ser escolhida para o rei, mas só que Esté, ela não revela a sua identidade de judeu. Ela é uma judia, e Mardoqueu fala: não fala que você é judeu, porque se você falar, eles vão te tirar da frente do palácio. Então quando o rei bate os olhos nela, o rei se encante com ela. Os olhos, o rei acha graça diante da beleza daquela menina, e o rei fala: olha, é ela que vai ser a rainha. Então ele dá umas vestes novas para ela de rainha, coloca uma coroa na cabeça dela. E quando nós olhamos todo o contexto que vai acontecer, vai levantar o homem chamado Emã. É um homem que não gosta do povo judeu. Este homem pede permissão ao rei para quê? Para acabar com o povo judeu. Então quando o povo judeu está em perigo, Mardoqueu fica sabendo do acontecido. Mardoqueu vai entender o projeto de Deus de Esté estar dentro do palácio. Então quando Mardoqueu fica sabendo do que vai acontecer, que o povo seria exterminado da face da terra, Mardoqueu vai até a porta do palácio e fala com Esté: olha, pelo amor de Deus, olha para o nosso povo, pois o rei com quem você está vai matar todo mundo, e ele é o seu povo. Então Esté, ela com a sua beleza, com a sua juventude, com a sua beleza revigorada diante do rei, o rei olha para ela e ela bate na porta e entra. E o rei fala com ela: olha, minha rainha, pede o que você quiser, até a metade do meu reino, eu não te negarei nada. E diante do contexto que ela vê o povo, ela também se compadece pelo povo. Como Débora se compadeceu, como Judite se compadeceu, ela também se compadece pelo seu povo que está em perigo. Então o rei acata a sua ordem e manda um outro recado para o povo, para não exterminar o povo judeu. Aonde nós queremos chegar com isso? Que o Antigo Testamento tinha mulheres que lutavam pelo povo.
No Antigo Testamento tinha mulheres que venciam batalhas. No Antigo Testamento tinha mulheres que arrancavam a cabeça dos reis. E no Antigo Testamento tinha mulheres que com o seu olhar olhavam para o rei fazia aquilo que elas queriam. E hoje no Novo Testamento, em Lucas capítulo 1, versículo 36, vai se levantar uma menina. Porque de Malaquias a Mateus tem 400 anos. Do Antigo Testamento ao Novo, Deus não falava mais com o povo, porque o povo estava entregue à ruína. E diante do povo em trevas, diante do povo sendo escravo, Deus levanta a Santíssima Virgem Maria, como fez com Débora. Deus levanta a Santíssima Virgem Maria, como fez com Esther e com Judite, para quê? Para se compadecer pelo seu povo que também estava em ruína. Então a Virgem Maria, nós olhamos o contexto dela do Antigo Testamento, ela foi sempre falada nos nossos olhos. Mas por que nós não conseguimos enxergar dessa forma? Porque nós não analisamos o que a igreja nos ensina de forma coerente à Virgem Santíssima. Então, quando nós analisamos esses textos bíblicos, analisamos o texto atual, em que nós entramos no Novo Testamento, nós podemos ver que Nossa Senhora é uma mulher inconformada, é uma mulher também que luta pelo seu povo que está em perigo, é uma mulher também que luta pelo seu povo que está em ruína. E quando a Virgem Maria, ela acata o desejo de Deus e fala: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, porque eu sou tua escrava, ela vai conceber Jesus pelo meio do Espírito Santo. Vai dizer os escritos de Padre Antônio Vieira, que ele fala assim, que no Antigo Testamento Deus primeiro faz a luz. O mundo não tinha nada, mas tinha a luz, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, no meio da treva, no meio da escuridão. A luz é feita. Nossa Senhora, no nosso contexto bíblico católico, ela é tida como a aurora. A aurora é quem antecede a chegada do sol, é quem vai dissipando as trevas para a chegada do sol. E olhando no que Padre Antônio Vieira vai falando, ele fala assim, que Nossa Senhora foi essa luz que dissipou as trevas, e Jesus, como diz Salmo 84, é o Deus da justiça. Malaquias 3 também fala, Deus é o Deus da justiça, o sol da justiça. Ou seja, primeiro veio a luz, como no Antigo Testamento, para depois vir o sol, que é Jesus gerado por esta mulher. Eu não sei se vocês compreendem o que nós estamos falando essa noite, mas é de uma forma que a Bíblia vai nos dando a Virgem Santíssima. Porque a Virgem Maria, pelo nosso meio ainda, ela não é muito bem interpretada como deveria ser. A Virgem Maria, nós olhamos ela como uma menina meiga, calma, tranquila, mas não é simplesmente isso. A Virgem Maria é uma general de guerra. A Virgem Maria é quem pisa na cabeça de Satanás. A Virgem Maria é quem dissipa as trevas da sua família, dos seus filhos. A Virgem Maria é quem compra as suas guerras. É uma mulher de guerra. É uma mulher guerreira, que não tem medo de pegar em espada, que não tem medo de comprar a sua briga, que não tem medo de comprar o seu relacionamento conturbado. Mas para isso acontecer é preciso confiar na Virgem Maria. Chegando aqui no Evangelho de São João, nós observamos que ela está no contexto de festa, de alegria. E o vinho, para o contexto judaico, ela simboliza a alegria. Então, quando ela está ali como uma aurora, como uma patente alta, observando o que está acontecendo, como uma vigilante, uma sentinela, e quando os outros se divertem, ela percebe que o vinho acabou. Se no casamento judeu que durava 4 a 7 dias, o vinho acaba, meu irmão, aquele casamento era arruinado. O povo estava entre eles excomungado, bem dizendo, a noiva passava vergonha, o noivo principal, os pais, então ela vendo aquilo acabar, o vinho acabou, vendo um casamento que seria arruinado, ela recorre a Jesus Cristo, como Esther fez. Assim como Esther recorreu ao rei, ela recorre também ao seu filho e fala: filho, o vinho acabou, a alegria está acabando, olha, vai acontecer algo de extraordinário, filho, o vinho do casamento acabou. E Jesus fala: mãe, o que nós temos a ver com isso? E ela não retruca Jesus, ela simplesmente olha para os serviçais e fala: olha, fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus fala com eles: olha, enchei as talhas de água. Quando nós observamos a Virgem Maria e pedimos ela um milagre para acontecer na nossa vida, nós simplesmente falamos assim: mãe, intercede por mim. Ela intercede, mas para o milagre acontecer naquela noite, as talhas tinham que estar cheias. Ou seja, Jesus está falando para os serviçais: enche as talhas de água, busca água onde estiver. Ou seja, é um sacrifício que vocês vão fazer, mas para mim fazer um milagre na sua vida, é preciso você se levantar e se colocar
colocar em oração. Encher as talas de água é se colocar em oração, é entrar em oração, entrar em jejum, intimidade com Deus e falar: Senhor, as talhas estão cheias, mas eu creio no seu milagre através da Virgem Maria. E aí ele vai começar o processo do milagre. O nosso mal é querer que os milagres aconteçam, mas não querer mover uma palha também. Eu quero que a Virgem Santíssima recorra à minha família, mas o que você está fazendo para acontecer? Será que as suas talhas estão sendo cheias com a oração, estão buscando a oração? Então, quando nós olhamos para essa mulher e olhamos as talhas cheias, Jesus vai colocar a mão, vai fazer uma prece ao Pai, aonde a água se transforma em vinho, e é o melhor vinho de todos. Aonde o mestre Sala vai beber, vai chamar o noivo e vai falar assim: olha, engraçado que nas festas que eu trabalho, o melhor vinho vem por último, vem primeiro. Quando estão embriagados, o ruim vem último, mas você deixou o melhor para o final. Tudo aquilo que é de Deus, que é entregue pela Virgem Maria, é bom. Todos os milagres que nós recorremos à Virgem Santíssima, e ela intercede a Jesus Cristo, sai da melhor forma perfeitamente. Porque, como diz São Luís Maria Grignion de Montfort, se Nossa Senhora fosse mais amada, mais conhecida e mais honrada, Jesus seria mais amado, mais conhecido e mais honrado. Porque se eu amo Nossa Senhora, eu consigo amar perfeitamente a Jesus Cristo. Porque Nossa Senhora é um caminho curto, perfeito. Nossa Senhora é um caminho, uma via de santidade, é uma escada para o céu. É quem eu olho para ela e falo: olha, você gerou Jesus, então me gera também no seu ventre, gera a minha família, para que eu possa ser um marido bom, para que eu possa ser uma esposa boa. Olha, o meu filho está com problema, Virgem Maria, o que eu faço? Mas você tem que estar enchendo as talhas de água, rezando o texto. Tá, vou rezar o texto, você vai enchendo as talhas de água, porque quando Jesus botar a mão, meu irmão, a obra é feita, o milagre acontece, a libertação chega na vida nossa, o milagre acontece por meio da Virgem Maria. Eu não me canso de falar do que ela fez na minha vida. Ela olhou um jovem lá drogado, no meio do crime de tráfico, no meio de prostituição, quase acabando o casamento, e ela fala com Cristo: meu filho, o filho está acabando o casamento. E ali Jesus entra com a solução, por meio dela, por meio do Santo Rosário. É porque eu estou aqui hoje falando com vocês. Ao meio da Virgem Maria, meu irmão, nós não podemos simplesmente nos apegar em comemorar o dia 12 de outubro e acabou. Nós não podemos simplesmente em fazer as carreatas e acabou. Não, é uma vida, é uma via de santidade permanente, é uma porta para o céu. Da mesma forma que Jesus veio por ela, nós também podemos ir por ela para encontrar Jesus. Alguns ignorantes vão falar assim: mas a Bíblia fala que para chegar a Deus eu tenho que ir até Jesus. Mas para você ir até Jesus, você tem que passar por ela. Acredita ou não, queira você ou não. E outros falam ainda: mas ela só gerou Jesus. Com coisas que gerar Jesus é algo comum, com coisa que gerar a palavra encarnada é algo comum. O Deus, o sol da justiça foi gerado. Aquilo que Salomão fala com Deus, quando Deus fala assim: Salomão, a minha presença vai estar no seu templo. E Salomão fala: Senhor, se os céus dos céus do universo não pôde te conter, como o meu tempo pode te conter? E Santo Agostinho afirma: aquilo que os céus dos céus do universo não contém, a Virgem Maria conteve dentro dela a palavra encarnada, o Deus, o Emanuel, o Deus conosco, o sol da justiça. E para finalizarmos corando essa liturgia, nós entramos no Apocalipse 12. A Virgem Maria é falada lá de Gênesis 3,15, em toda a Torá, em toda a Sagrada Escritura, no Novo Testamento, e ela finaliza também com a Virgem Maria. Quando São João olha para o céu, e olhando para o céu, ele vê o céu se abrir, e vê ali, primeiro lá em Apocalipse 11, no final do versículo de 11, fala assim: e a arca do Senhor apareceu no céu, e logo em seguida uma mulher, revestida do sol de Deus, revestida com uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e o dragão tentando atacar a mulher para pegar o seu filho, ela não consegue. O dragão se deteve diante da mulher. Quando você lê esse capítulo inteiro, você vai ver que o dragão não consegue pegar o filho, que é Jesus, não consegue pegar a mulher, mas o dragão vai cheio de ira atrás da descendência da mulher. Quem é a descendência da mulher? Quem que é a descendência da mulher? Eu, você, nós somos a descendência da mulher. Então ele não atacando ela, ele não atacando Jesus porque não consegue, ele vai atrás da descendência. E Deus vai falando ainda no ato do Apocalipse: cuidado dos céus ou terra, porque Satanás foi
atrás de vocês com grande ira. Cuidado. Por que vocês são tão atentados? Por que nós ouvimos muita gente falar mal da Virgem Maria? É esses rios de águas blasfemando contra ela, porque a partir da hora que eu tiro os olhos dela, eu não consigo amar perfeitamente a Cristo. E se eu não amo a Virgem Maria, também eu não amo a Cristo, porque ela é a mãe, a intercessora. Então, para nós entendermos até uma vida mariana a partir de hoje, eu convido vocês a procurar imediatamente a consagração à Virgem Maria pelo método de São Luís, porque é uma consagração perfeita e te entrega total a ela. Então, quando você entrega a ela, você não tem medo de dar o seu sim para Deus, você não tem medo de dar o seu sim para o seu chamado, você não tem medo de ser pai, não tem medo de ser mãe, porque você está ligado à Virgem Maria. Eu sei que muita gente tem devoção à Virgem Maria, mas muitas devoções são fracas, muitas. Eu amo a Virgem Maria, mas qual a quantidade que você ama ela? Uma quantidade de defender quando precisa? Uma quantidade de rezar o texto diariamente? Qual é amor? Que amor é esse que eu não rezo a ela, não rezo uma Ave Maria? Isso não é amor. Amor é quando você se entrega mesmo para ela e fala: mãe, me leva até Cristo, me leva até Cristo através do rosário. A partir de hoje eu consagro a minha vida a ti. Aí nós vamos vivenciar isso que fala em Apocalipse 12. É uma mulher que venceu a serpente, é uma mulher que venceu o dragão que é Satanás, é uma mulher que todo dia luta pela sua vida, meu irmão, é uma mulher que todo dia luta pelos seus filhos. Talvez você nem creia em Nossa Senhora, mas ela luta porque ela é mãe, ela é intercessora, é ela que está ali, diante de Deus, como estava a Esté diante do rei, aonde ela olha para o povo e vê que o povo está sendo dizimado pelas ideologias que vem entrando. Ela corre ao seu filho e fala: meu filho, nós temos que fazer alguma coisa, o povo está sendo dizimado, o povo está morrendo espiritualmente. Então, quando ela roga a Deus, o milagre acontece. Eu convido a vocês a encher as talhas de água, verdadeiramente. Procura locais mais de Deus. Não ficamos presos somente em vir aos domingos. Vir aos domingos é obrigação, temos que vir mesmo, mas procura também um grupo de oração. Ora, o tempo está correndo, tem que acordar. Procura as comunidades, procura a renovação carismática, procura grupo de jovens, procura lugares em que fala de Deus, em que para você buscar a Deus a todo tempo. Procura a palavra de Deus, tem uma sede para a palavra de Deus, porque Jesus vai voltar, como São Luís fala. Jesus veio por meio dela, e por meio dela ele vai voltar no final dos tempos. E ela vai querer encontrar um exército consagrado a ela, aonde ela vai olhar e vai falar: olha, eu sou a general de guerra, e vocês podem ir à frente, porque eu já estou pisando na cabeça de Satanás há muito tempo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,